Olá, estudante! Nós vamos agora nos debruçar sobre umas 3 questões, procurar respondê-las, buscando reconhecer aí o efeito de sentido que vai ser gerado a partir da escolha de algumas palavras, frases, expressões, ok? Nós temos um primeiro texto que diz o seguinte: Vinícius de Moraes. Dizem na minha família que eu cantei antes de falar. E havia uma cançãozinha que eu repetia e que tinha um leve tema de sons. Fui criado no mundo da música. Minha mãe e minha avó tocavam piano. Eu me lembro de como me machucavam aquelas valsas antigas. Meu pai também tocava violão. Cresci ouvindo música. Depois, a poesia fez o resto. Nesse texto, a expressão cresci ouvindo música, depois a poesia fez o resto, sugere que Vinícius destacou-se no cenário musical e poético, abandonou a música e se dedicou à poesia, foi criado com a avó, que declamava belas poesias, foi uma criança famosa, pois cantou antes de falar, pensou em trabalhar com poesias, mas preferiu se dedicar à música. Então, esse trecho, cresci ouvindo música, depois a poesia fez o resto, ele indica que Vinícius, sugere que Vinícius se destacou tanto no cenário musical como no poético. Nós temos aí uma marca de gerúndio, cresci ouvindo música, então ele já vinha sendo carregado pela música e depois a poesia fez o resto. Ou seja, depois ele produziu poemas aí e transformou muitos deles em música, tá certo? Então esse advérbio de tempo que nós temos aí depois indica que nós podemos fazer essa junção, nós podemos fazer essa inferência que sugere que Vinícius destacou-se, cresceu ouvindo música, então destacou-se no cenário musical e depois a poesia fez o resto porque ele produziu grandes poemas que foram cantados, ok? Então a expressão sugere que Vinícius destacou-se tanto no cenário musical quanto no poético, ok? Ele não abandonou a música e se dedicou à poesia, isso não fica claro no texto, porque ele diz depois a poesia fez o resto, e não fica claro que ele abandonou uma coisa ou outra. Foi criado com a avó, que declamava belas poesias, esse trecho não está associado a isso. Depois, foi uma criança famosa, pois cantou antes de falar, essa é uma expressão que está lá no início do texto, não tem relação com esse trecho que foi destacado, com essa expressão que foi destacada. E pensou em trabalhar com poesias, mas preferiu se dedicar à música. Isso também não existe nenhum elemento que permita dizer que houve anulação de uma coisa ou de outra, tá? De poesia ou de música, ok? Questão 2, nós temos a melhor amiga do homem. Devemos muito à vaca, mas há quem a veja como inimiga. A vaca, aqui referida como a parte pelo todo bovino, é acusada de contribuir para a degradação do ambiente e para o aquecimento global. Cientistas atribuem ao 1,4 bilhão de cabeças de gado existentes no mundo quase metade das emissões de metano, um dos gases causadores do efeito estufa. Acusam-se as chifrudas de beber água demais e ocupar um espaço precioso para a agricultura. O truísmo inconveniente é que homem e vaca são unha e carne. Imaginar um mundo sem vacas é como desejar um planeta livre dos homens. Uma ideia, aliás, vista com simpatia por ambientalistas menos esperançosos quanto à nossa espécie. Alterar radicalmente o papel dos bovinos no nosso cotidiano, subtraindo-lhes a importância econômica, pode levá-los à extinção e colocar em jogo um recurso que está na base da construção da humanidade e, por que não, de seu futuro, diz o veterinário José Fernando Garcia, da Universidade Estadual Paulista, em Araçatuba. A vaca tem um papel econômico crucial, até onde é considerada animal sagrado. Na Índia, metade da energia doméstica vem da queima de esterco. O líder indiano Mahatma Gandhi, que, como todo hindu, não comia carne bovina, escreveu: a mãe vaca, depois de morta, é tão útil quanto viva. Nos Estados Unidos, as bases da superpotência foram estabelecidas quando a conquista do Oeste foi dada por encerrada em 1890, fazendo surgir nas grandes planícies americanas o maior rebanho bovino do mundo de então. Esse estoque permitiu que a carne se tornasse no século seguinte uma fonte de proteína para as massas, principalmente na forma de hambúrguer, escreveu Florian Werner. Comer um bom bife é uma aspiração natural e cultural, ou seja, nem que a vaca tussa, a humanidade deixará de ser onívora. O autor usa a parte pelo todo para se referir à vaca em acusam-se as chifrudas, homem e vaca são unha e carne, o papel dos bovinos, animal sagrado, nem que a vaca tussa. Nós voltarmos no texto, nós vamos observar que a referência aí,
essa relação metonímica, né, da parte pelo todo, ela fica clara no trecho que diz, em que o autor diz: acusam-se as chifrudas, e aí nós temos as chifrudas, a relação aí de feminino, as chifrudas, uma desinência aí de feminino também, se relacionando à vaca, tá? Usando aí uma palavra que funciona como um hiperônimo para se referir a todo animal que seja vaca, ok? Isso está claro lá no início do texto, né? Devemos muito à vaca aqui referida como a parte pelo todo bovino, e depois acusam-se as chifrudas nesse caso se referindo às vacas, ok? Então, não seria homem e vaca, semente e carne, a gente não tem uma palavra aí que resuma ou que sintetiza, que seja um hiperônimo, que condense, na verdade, a palavra vaca, tá? O papel dos bovinos, a gente não tem aí associação direta somente à vaca, tá? A vaca tem um papel econômico crucial, até onde é considerada animal sagrado, mas aí, nesse contexto, nós temos outros também, tá? E nem que a vaca tussa é só uma expressão que se refere à vaca, e não uma palavra, ou não uma expressão que condense aí, na verdade, todo esse conjunto, na verdade, que se refere às vacas, ok? Isso fica muito claro que o autor usa a parte pelo todo quando diz lá no início do texto: acusam-se as chifrudas. Isso fica muito claro que se refere às vacas, ok? Questão 3, nós temos aí um texto que diz o seguinte: as formigas. Foi a coisa mais bacana, a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu de procissão que conversou. Ele estava olhando para ver aonde que ela ia. E aí ela falou para ele não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era o formigão da frente, o maior de todos, andando posudo. Isso aconteceu numa manhã de muita chuva, em que ele ficara no quentinho das cobertas, com preguiça de se levantar, virado para o outro canto, observando as formigas descendo em fila na parede. Tinham rachado ali perto por causa da chuva, era de lá que elas saíam, a casa delas. Toda manhã, aquela chuva sem parar, pingando na lata velha lá fora no jardim, barulho gostoso que ele ficava ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e conversando com elas, o quarto meio escuro, tudo escuro de chuva. A conversa ficava interessante quando ele lembrava de perguntar uma porção de coisas e elas também perguntavam para ele. Conversavam baixinho para os outros não escutarem. Uma tarde, entrou no quarto e viu a mancha de cimento novo na parede, brutal, incompreensível. O pai não entendia e o menino chorando. Então, nesse texto, a repetição chorando sugere progressão da tristeza, anúncio de rebeldia, atitude fingida, sensação de culpa ou sinal de fraqueza. Nós voltarmos no texto para analisar, nós vamos ver que se trata de uma criança que vê formigas caminhando, fazendo seu trajeto, e começa a conversar com elas. Tinha um rachado ali por perto, por causa da chuva, era de lá que elas saíam, a casa delas, ou seja, a casa dessas formigas. E aí, nos 2 últimos parágrafos do texto, nós temos: uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento novo na parede, ou seja, o menino viu a mancha e a passagem aí das formigas tapada, né? E ele não podia mais conversar com elas. E o pai não entendia, porque o menino chorava, e o pai não entendia, e o menino chorando. A gente observa que há um sentimento de tristeza, né, em relação à decepção que a criança sofreu ao ver aí a casa de suas amigas, né, tapada por um cimento que foi colocado na parede. Então, a expressão, né, a repetição de chorando, essa marca de gerúndio aí nos verbos, né, no verbo chorar, que indica essa ação continuada, indica a progressão da tristeza, ok? Não é rebeldia, isso fica muito claro pelo que nós já falamos, não é uma atitude fingida, que aparece a expressão, né, real da criança, ela fica triste porque não vai mais conversar com as formigas. A sensação de culpa também não, porque não foi a própria criança que fez o ato aí, foi alguém que colocou o cimento, e também não demonstra sinal de fraqueza. Na verdade, chorando, essa ação continuada aí indica uma progressão da tristeza, ok?